Olá, Margarida Balseiro Lopes é ministra, está a cargo de 4 pastas em Portugal. Portanto, tem a do desporto, tem a da juventude, tem também a da cultura e a outra da inclusão. E é nesta última que teremos, portanto, o foco da nossa conversa. Ela participa no CSW 70. E está aqui para falar de vários temas neste evento que tem cerca de 2 semanas. Já no fim da primeira, o que é que falou sobre Portugal e os ganhos, portanto, que o país vem tendo durante estes anos na área da igualdade? Bem, em primeiro lugar, foi uma oportunidade para reafirmarmos o compromisso de Portugal com a defesa dos direitos humanos. E sempre que falamos de direitos das mulheres, nós estamos a falar, antes de mais, de direitos humanos. Uma vez que esta reunião tinha um foco muito especial para a área de justiça e do acesso à justiça, eu partilhei aquela que é a experiência portuguesa nesta transição para a democracia que permitiu, entre muitas conquistas, trazer mais mulheres para o ecossistema da justiça, mais magistradas, tanto magistratura judicial como ao nível da magistratura do Ministério Público, mas também mais advogadas, e isso obviamente é positivo, não é suficiente, mas é positivo. Tive também a oportunidade de partilhar algumas das melhorias que nós temos introduzido no nosso ordenamento jurídico, com o objetivo de remover barreiras, remover obstáculos a que as mulheres possam ter acesso pleno à justiça. E aqui, obviamente, estou a pensar nas mulheres vítimas de crime, nomeadamente os crimes de violência doméstica, violência sexual. Nós temos garantido, no caso de serem vítimas com dificuldades, com poucos meios económicos, de terem o acesso jurídico sem terem de pagar. Nós, neste momento, estamos também a expandir aquela que é a rede de apoio às vítimas de violência doméstica em todo o território nacional. Uma terceira área em que estamos a investir, porque temos tido também um aumento do número de vítimas cidadãs estrangeiras que não dominam a língua portuguesa, e nós, neste momento, estamos a desenvolver uma linha telefónica 24 horas por dia, 7 dias por semana, em várias línguas, precisamente para darmos respostas também a estas mulheres vítimas deste tipo de crime. E uma quarta área que eu também destacaria é a generalização do acesso a apoio psicológico em todo o país. Há uma parte do país que ainda não tinha acesso. A partir de setembro, todo o país vai ter acesso a apoio psicológico e, portanto, aquilo que nós quisemos fazer foi mostrar que é possível, numa única geração, fazer essa transformação. Eu recordo que há não muito tempo não era possível uma mulher ter a profissão de juíza, e neste momento isso já é possível, ou neste caso até em vários níveis já estão em maioria do que o número de juízes homens, e aquilo que nós queremos de facto é que isso depois também se traduza num sistema mais equilibrado e dessa forma que a justiça seja efetivamente mais tangível. É mesmo celebrar, portanto, o facto de termos mais mulheres formadas em alguns setores, como o da justiça, por exemplo. Mas parece que, portanto, para o resto do mundo, uma questão que se vem colocando é da disparidade salarial, não é? Portanto, um homem e uma mulher no mesmo posto, portanto, chegam a ter salários diferentes, com desvantagem para a mulher. Como é que Portugal tem lidado com situações como estas? São disparidades que, à medida que sobem na carreira, as disparidades aumentam. Na base já existem e, à medida que sobem na carreira, as disparidades aumentam. Há uma área que tem merecido uma atenção muito especial da parte do governo português, que tem a ver com as áreas da STEM, das ciências, da tecnologia, das engenharias, da matemática, onde essa diferença é significativa. E a nós deve-nos preocupar em particular estas áreas, porque são áreas que estão a gerar novas oportunidades e vão continuar no futuro e a médio e longo prazo a gerar boas oportunidades de emprego com salários elevados. O que significa que, se nós não tivermos políticas públicas para garantir que
temos raparigas, temos meninas, temos mulheres a escolher estas áreas, nós, aquilo que estamos a fazer, além de perpetuar desigualdades, nós estamos a cruzar os braços e a não tomar decisões que mitiguem essas desigualdades a longo prazo. Nós lançámos, no mês de outubro de 2025, há muito pouco tempo, o Programa Nacional de Raparigas na STEM, cujo primeiro balanço preliminar vamos fazer agora em abril. O abril é o mês em que se assinala o Dia Internacional das Mulheres nas áreas das TIC, e vamos apresentar o relatório preliminar destes primeiros meses deste programa. A conclusão a que nós chegamos é que, de facto, na primeira call que lançámos, tivemos uma adesão muito expressiva, muito significativa de instituições de ensino superior para algumas das medidas que constam deste Programa Nacional, que tem um envelope financeiro superior a 20 milhões de euros. Qual é que é o nosso objetivo? Nós, neste momento, estamos acima da média europeia, mas a média europeia é manifestamente vergonhosa. E os nossos números também não são muito significativos. Nós estamos a falar de cerca de 22,3, 22,4, e o pelotão da frente, onde estão, por exemplo, países como a Estónia, tem cerca de 27% de mulheres nestas áreas. O que é que nós queremos? Nós queremos que Portugal se posicione a nível europeu e a nível mundial como o país que conseguiu reduzir estas disparidades nas áreas STEM e conseguiu ter mais meninas, mais raparigas, mais mulheres a estudar e a trabalhar nestas áreas. Um outro problema é a conciliação, não é? O equilíbrio da questão, portanto, do trabalho da mulher e da conciliação familiar. Portanto, a mulher tem aquele papel de liderança em casa. Como é que se promovem iniciativas para chamar a atenção para o facto de que deve haver, de facto, equilíbrio nesta área? Desde logo é assumir que as mulheres não têm posições de tutoria em casa. As mulheres e os homens devem ter exatamente os mesmos papéis e deve haver um equilíbrio nessa distribuição. E há um trabalho muito importante que tem de ser feito o mais precocemente possível. E aqui a educação é a chave. Isso significa que nós temos, do mais precocemente possível, educar precisamente para a igualdade, para a desconstrução dos estereótipos, que continuam a olhar para a mulher como alguém que tem de cuidar, que tem de tratar da casa e que, por essa via, muitas vezes tem de sacrificar a sua carreira para conseguir chegar a todo lado. As mulheres e os homens têm de chegar exatamente aos mesmos sítios e, portanto, o nosso papel é remover esses obstáculos e criar as condições para que muitos destes tetos de vidro desapareçam e consigamos mostrar que uma mulher pode ser exatamente aquilo que ela quiser ser. E como é que se está a lidar com esta questão do sexismo e as oportunidades de liderança? Há campanhas, portanto, para promover esta presença feminina em cargos de liderança em vários setores. O que é que se pensa fazer, portanto, nos próximos anos? Não quero antecipar muito, mas nós vamos lançar agora uma linha de financiamento precisamente para apoiar mulheres em cargos de liderança, e aqui nós acreditamos muito, até porque está demonstrado cientificamente que é uma boa prática, nas redes de mentoria para apoiar mulheres para que se distingam e para que ganhem maior visibilidade em cargos de liderança através do apoio e da referência de mulheres que já têm provas dadas nessas áreas e que devem servir de exemplo e de inspiração a que novas mulheres possam assumir cargos de liderança. Mas voltamos depois, portanto, às leis. Como é que se lida com questões como o sexismo, que tem um papel importante nestas questões, e o feminicídio, que vem levantando, portanto, cada vez maior atenção na comunidade internacional? Bem, as leis são importantes, mas antes das leis, porque as leis operam quando já houve um dano resultante da infração de uma lei, nós devemos atuar previamente. E aqui é muito importante o papel da educação, é muito importante o papel das campanhas de sensibilização. Eu vou-lhe dar um exemplo de uma das campanhas que a mim mais gostei como ministra, mas antes de ser como ministra, como Margarida,
de desenvolver. Nós, o ano passado, a propósito do Dia dos Namorados, lançámos uma campanha nas redes sociais, porque hoje em dia, para chegarmos a jovens, nós temos também de saber onde e como comunicar, e pedimos a 2 atores que pudessem gravar um vídeo para uma campanha nacional que conseguiu chegar a mais de 2 milhões de pessoas, o que no caso português é um número expressivo, e que foi um grito de alerta para mostrar que uma relação tóxica não deve ser tolerada, não deve ser aceitada. E nós temos uma grande preocupação com as novas gerações em tornar claro, em mostrar que há um conjunto de comportamentos que não são aceitáveis e que acabam por ser indícios de que a médio e longo prazo aquela relação pode evoluir para casos mais graves e que no limite podem evoluir para casos de violência doméstica ou de situações ainda pior. E, portanto, nós acreditamos muito que estas campanhas, mostrando que, e porque este tipo de fenómenos vai evoluindo também, que controlar a roupa da outra pessoa, que controlar o telefone da outra pessoa, que controlar com quem é que a pessoa fala, o que é que a pessoa veste, o que é que a pessoa diz, que isto não é aceitável. Que uma relação deve ser um espaço de respeito e de tolerância. E, portanto, e o vídeo que nós lançámos dizia isso, se acontece isto, era uma espécie de alerta para red flags a que os jovens têm de estar atentos porque não é normal. E esse também é um papel dos governos, que é sensibilizar e apoiar na educação para a tolerância e para o respeito pelos outros. No mundo em mudanças, falou aqui desta parceria, que outras parcerias é que existem ou se espera fazer com celebridades, com homens, portanto, que têm um papel ativo também para que este equilíbrio seja possível e para promover a busca de soluções para estas questões de igualdade? Nós temos feito várias campanhas e aqui, de facto, eu agradeço muito porque sempre que nós convidamos atores, músicos, ainda agora fizemos uma campanha também do Dia dos Namorados com um locutor de uma das principais rádios em Portugal, com uma atriz, nós temos tido sempre respostas afirmativas de personalidades que têm um grande impacto no digital, que têm um grande impacto mediático e que têm também uma enorme sensibilidade social e uma noção daquilo que é o papel que representam no país, no mundo, e têm-se associado a muitas destas campanhas. E eu acho que nós também temos, infelizmente, influenciadores pelos maus exemplos. Temos. Mas temos incomparavelmente mais influenciadores que representam bons exemplos, e a nossa obrigação também, enquanto governos, é ter a capacidade de contar com o seu envolvimento para nos ajudarem em muitas destas campanhas de sensibilização. A última questão vai para o seu chapéu, portanto, da juventude, não é? Há muito interesse em ir a Portugal, pelas oportunidades que tem, jovens pretendem abraçá-las, portanto, em países lusófonos, nas diásporas, e há portugueses também que estão a retornar. Como é que está preparado o país, portanto, para acolhê-los e dar-lhes um ambiente possível, não é, de conforto? Estou a falar de empregos, estou a falar de oportunidades, portanto, para que permaneçam no país. Nós estamos já cerca de um ano e pouco com um pacote de medidas de apoio aos jovens portugueses e jovens que não são portugueses desde que residam em Portugal. Isso representa um grande investimento financeiro e é dessa forma que nós percepcionamos. Isto é um investimento no futuro do país, na sustentabilidade do país, que é a capacidade de retermos jovens e de atrairmos jovens para o nosso país. Uma das medidas mais emblemáticas é o IRS Jovem. É uma medida que começou a ser plenamente aplicada no dia 1 de janeiro de 2025, só agora
Em abril e em maio é que vamos ter exatamente um impacto mais concreto da medida, que é quando os jovens apresentarem as suas declarações de IRS, mas a nossa estimativa é que esta medida tenha um impacto financeiro na ordem dos 725 milhões de euros, abrangendo cerca de 300 a 350 mil jovens. Portanto, é uma medida de grande alcance e que representa uma grande poupança fiscal naquilo que é o imposto sobre o rendimento que os jovens pagam em Portugal durante um período de 10 anos. Temos também um conjunto de medidas ligadas à habitação para facilitarmos o acesso à habitação, e são medidas que se dirigem a todos os jovens, sejam portugueses, não sejam portugueses. Um desses exemplos é a isenção de IMT, que é um imposto que se paga sempre que se compra uma casa, e a isenção dos emolumentos, que tem a ver com uma taxa também que se paga quando se compra uma casa. E nós estamos a falar de quase 80 mil jovens que já compraram casas e que não pagaram impostos. E, portanto, é uma medida significativa. Além disso, nós desenhamos uma outra medida que tem a ver com uma garantia bancária, porque muitas vezes os jovens até têm ordenado e conseguem obter um empréstimo, mas não têm poupanças porque estão em início de vida e não conseguem ter aquele dinheiro que nós precisamos para dar de entrada. Esta medida da garantia pública permite a um jovem aceder a um crédito e não ter de ficar privado de acesso a esse crédito porque não tem o dinheiro de entrada. E, portanto, eu destacaria estas 3 medidas que mostram que para o Governo é essencial reter os jovens em Portugal e ter a capacidade de atrair mais jovens também para o nosso país. Última palavra sobre estes esforços globais para promover, portanto, o combate à violência e injustiça contra a mulher. Portanto, a pergunta é... As últimas palavras, algo a mais a dizer? Esta é uma luta diária e permanente. E os direitos que conquistamos hoje, nós podemos perder amanhã. Isso significa que nós temos, e nós temos nos direitos humanos e na democracia, ter sempre muito presente que é uma construção permanente, inacabada, e que precisamos do empenho de todos para garantirmos que o dia de amanhã vai continuar a garantir que os direitos humanos são respeitados, que as mulheres são respeitadas e que, independentemente de sermos homens ou de sermos mulheres, temos acesso às mesmas oportunidades, aos mesmos direitos e à capacidade de sonharmos e de sermos felizes. Muito obrigado, Ministra da Cultura, Juventude e Desporto de Portugal, Margarida Balseiro Lopes, que chefia a delegação portuguesa, portanto, nesta sessão do CSW 70. Foi um prazer. Obrigada.